Bom, primeiramente, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, segundo ano de Ciência da Computação. Hoje eu estou substituindo o Almir para fazer a apresentação do curso aí de Introdução ao Nest.js. O nosso amigo Felipe Gabriel, outrora estagiário aqui da Ferramenta Vale. E que todos possam curtir aí o curso. Obrigado pela presença de todos aí que compareceram. Bem, gente, bom dia. Obrigado pela presença de vocês aí. Eu sou o Felipe, né? Como o Gabriel disse aí, eu sou ex-estagiário aqui da Fomento. Atualmente estou trabalhando no sistema de rodeio do CRP. Então, o sistema do rodeio que roda aí na Ficar, no Gigante Vermelho, ali em Ourinhos também, sou eu que cuido, que presto manutenção agora, né? E bem, o curso de Nest, ele vai ser para eu introduzir, fazer uma apresentação da ferramenta para vocês, né? Essa é uma ferramenta que a gente utiliza aqui e para dar uma ajuda para o pessoal aí. Basicamente, a gente vai utilizar o Prisma ORM para a gente fazer essa comunicação com o banco de dados. Ele é um ORM que vai começar a conversar com o banco de dados como se ele fosse um objeto mesmo. E bem, eu gostaria de saber aqui quem que já trabalha com TI, programação, alguma coisa assim. Montanha, pessoal aqui. Beleza. Vou dar uma introdução aqui rápida, e aí depois a gente vai para a parte do código e tudo mais, eu ajudo vocês. Bem, a introdução aqui que eu acabei de dizer, né? E vamos começar aqui pelo Nest. Bem, o Nest ele vai ser um framework para o Node, que é a ferramenta JavaScript para desenvolvimento de back-end. O Nest ele vai juntar várias bibliotecas que o pessoal utiliza, né, no Node para formar esse framework e para deixar muito mais fácil. O Nest ele tem uma arquitetura modular, ela foi inspirada no Angular, porque o Camille, que é o criador do Nest, ele se inspirou muito, ele gosta muito do Angular, e aí ele criou a ferramenta com base nisso. E bem, a gente tem alguns benefícios do Nest. Como que ele tem uma arquitetura modular? A gente consegue deixar os códigos independentes e a gente consegue reutilizar eles em partes do código. Ele utiliza uma arquitetura em árvore, que basicamente os módulos eles são separados e eles são importados na raiz. Bem, é baseado em TypeScript, né? Então a gente tem aquela segurança de tipo. Caso você não tipe alguma coisa, ele vai aparecer aquele erro falando, pô, isso daqui não tem tipo, o que que ele é? Aí você chega lá, você consegue construir uma arquitetura mais robusta, mais segura. Ele tem o suporte nativo para independências, né? Então, basicamente, tipo, você chegou lá, você criou uma lógica para um serviço. Caso você precise utilizar essa lógica, você pode injetar ela em outra parte do código. E bem, como eu disse aqui, agora com a integração com o Prisma. Como que eu falei, ele basicamente vai, através do Prisma, ele vai conversar com o seu banco de dados e ele já cria algumas funções, como o post, o get, o delete, o update. Agora o Prisma. Bem, ele é uma ferramenta, né, para mapeamento, ele vai ser moderna e, como que eu disse, ele vai simplificar essa interação. Ela tem uma documentação muito simples, muito utilizada, porque ao invés de você escrever aquela query gigantesca, cheio de join e tudo mais, você consegue utilizar simples comando. Então, tipo assim, você quer puxar um dados do produto, só que você quer puxar a categoria junto com ele, você chega, que a gente pode fazer isso também no curso, você coloca lá, include categoria, que ele já vai conseguir puxar a categoria atrelada a esse produto na hora que ele foi cadastrado. Os benefícios dele é a simplicidade, né? Vocês vão ver que ele é bastante intuitivo, bem simples para você pegar. Fortemente tipado também, ele tem as migrations poderosas e através dele a gente já consegue criar meio que o banco de dados, porque a gente vai definir objetos e eles meio que vão ser traduzidos na nossa tabela. A compatibilidade, né, com diversos serviços. E bem, todas essas ferramentas aqui que eu apresentei para vocês, elas são muito poderosas, né, se bem utilizadas com o seu propósito. Só que vocês conseguem imaginar algumas desvantagens, né? Igual, tipo assim, o Prisma, ele não consegue realmente construir aquelas queries gigantescas.
Então, caso você precise puxar dados de 5, 10 tabelas, ele não seria o serviço ideal para você utilizar. A integração com o Nest, né, que eu já comentei. E bem, a conclusão dos dois, a gente consegue ter um serviço forte, robusto, bem simples e escalável, né? No Nest, eu gostaria de dar um exemplo que, como a Adidas, ela utiliza o serviço do Nest. O Prisma, a gente tem o Airbnb, até o GitHub utiliza ele no seu serviço. Bem, essa aqui foi uma introduçãozinha, aí a gente vai partir para o código. Vocês têm alguma dúvida? Beleza, então. Bem, para o curso de hoje, eu também preparei um front assim, bem basiquinho para vocês conseguirem visualizar. Tá aqui, eu vou disponibilizar aqui no CodeShare para vocês baixarem. Aí. Bem, já que vocês conseguiram instalar o front-end, agora a gente vai começar a construção do nosso back-end. Bem, aqui, ó. O que acontece? O framework Nest, ele é um framework muito bem construído. Então, o que acontece? Através dele, a gente consegue basicamente construir toda a nossa aplicação. Só que, para a gente conseguir dar os comandos da gente construir essa aplicação, a gente vai ter que instalar a dependência do Nest de forma global. Porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente não consegue dar alguns comandos para a gente conseguir criar a nossa aplicação. Então, aqui mesmo no site da documentação do Nest, vocês podem colocar no Google Nest.js docs. Aqui, ó. Vai ser esse npm, esse G aqui para instalar de forma global. Nest, né, arroba nestjs/cli. Vou fazer junto com vocês aqui. No próprio CMD mesmo. Isso, pode ser na pasta que você baixou. Olha lá, beleza. Quando vocês derem esse comando, na hora que ele falar, pô, tantos pacotes adicionados, ele está instalado. Agora, na mesma pasta que a gente baixou o nosso front-end, a gente vai fazer o quê? A gente abre de novo um outro prompt de comando. Deixa eu vir aqui. Ó, quando vocês abrirem o prompt de comando, o que acontece? A nossa estrutura da pasta vai ter que ser o seguinte: o nosso projeto com o nome do front-end sozinho. A partir dessa pasta, na hora que você entrar dentro dessa pasta, tem que ter aqueles arquivos dos nossos projetos. Quando vocês estiverem nessa pasta, igual aqui, ó, que é onde que já está o nosso projeto do front-end, vocês vão abrir o CMD, vocês vão colocar nest, deixa eu pegar o comandinho aqui, olha lá, nest new, e agora a gente vai colocar o nome do nosso projeto. O que a gente vai colocar? Backend traço curso Nest.js. Ele vai falar qual o pacote de gerenciamento que a gente vai querer utilizar no nosso projeto. E o que é esse pacote? É basicamente como que a gente vai instalar outras bibliotecas, outras coisas que a gente precisa utilizar no nosso código, na nossa aplicação.
A gente vai utilizar aqui no curso o npm, e aí ele vai começar a instalação. Beleza, ele terminou de instalar aqui. Aqui na nossa pastinha a gente consegue ver que tem o back-end e ele tem os arquivos aqui. Agora aqui, no mesmo terminal que você instalou as coisas, vocês não precisam fechar. A gente vai dar o comando cd, espaço. A gente vai escrever back, apertar o tab que ele vai concluir o nome da nossa pasta. Esse comando é o quê? Esse é o comando que a gente utiliza através do terminal para a gente conseguir navegar entre arquivos, entre pastas. Geralmente, tipo assim, em servidores a gente utiliza só comandos, porque a gente não consegue ter essa interface gráfica do Linux, do Windows. Então é tudo através de linha realmente. Então a gente dá esse CD que a gente entra dentro do projeto, vocês conseguem ver até que foi acrescentado isso daqui na nossa linha. E a gente vai seguir o mesmo jeito do code, ponto, para abrir o nosso projeto aqui no back-end. Ó, pessoal, a gente já criou o nosso arquivo do nosso projeto do back-end e a gente tem o do front. O que acontece? A gente vai aqui no projeto do front, tá vendo aqui, ó? No projeto mesmo, no Visual Code, vocês vão apertar o comando Ctrl J, que a gente vai abrir o terminal do Visual Code. Na hora que vocês abrirem o terminal, provavelmente o de vocês vai estar aqui, nesse lugarzinho aqui escrito Bash, PowerShell. Vocês vão clicar nessa setinha aqui, ó, do lado, e escolher o prompt de comando. Com o prompt de comando selecionado, e já que vocês instalaram as bibliotecas do projeto, a gente pode dar o comando npm run dev. Ah, tá. Aqui. Run dev. Beleza. E aí, o que está acontecendo aqui? Basicamente, ele está falando que o projeto está sendo executado e ele está sendo executado na localhost. A localhost é basicamente a sua máquina e essa aqui é a porta que ele está sendo ouvido. Na hora que vocês derem o comando, vai abrir essa janelinha aqui. Basicamente, vocês conseguem ver que tem algumas coisas aqui criadas que vai ser pro curso. Ó, pessoal, vamos seguir agora. Nosso front está instalado com as bibliotecas certinho, ele está funcionando, a gente conseguiu abrir. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a parte de trás do projeto. Então beleza. Agora vocês vão selecionar outro projeto aqui, o back-end. E o que acontece? A gente criou o nosso projeto back-end e tudo mais, só que falta a nossa ferramenta, que é o quê? É o Prisma. Então, a gente vai fazer mais uma instalação, né, do Prisma. Opa. Calma aí, deixa eu pegar minha colinha aqui. Aqui, ó, vai ser esse comando aqui, ó, tá aqui no PowerShell. npm /client. Isso no back-end. Então vocês vão aqui no back-end, Ctrl J para abrir o terminal. Aqui, selecionar o Command Prompt. Aí vocês podem dar o comando para instalar o Prisma. Bem, agora o que a gente precisa fazer? A gente instalou o Prisma, só que a gente precisa falar para ele que para ele funcionar, para ele startar. Então a gente vai dar aqui, ó, um npx prisma init. Sim. Na hora que vocês
concluírem o comando, vocês podem perceber aqui que o nosso projeto, uma pastinha chamada Prisma, ela foi criada, aqui ó, chamada Esquisma Prisma. O que é esse esquisma? Ele vai ser um documento que o Prisma utiliza para ele, através desse documento, da gente gerar as migrations, e essas migrations vão se transformar no nosso banco de dados, na nossa tabela. Aqui. E também a gente tem esse arquivo aqui, o .env, que, como ele já diz aqui, é a nossa URL da base de dados, que é basicamente a nossa conexão. Que ele vai pegar esse link aqui que a gente está, ele vai falar, pô, é em tal tipo de banco de dados, é tal usuário, é tal senha, esse banco de dados está sendo escutado em tal porta, e o nome do banco é tal. Aqui, como que estava lá na descrição, a gente vai usar o MySQL. Então aqui, ó, no .env de vocês, aqui onde que está em Postgres, a gente vai colocar MySQL. Depois dessas duas barras aqui, que está o John Doe, a gente vai colocar root, para ser o usuário raiz mesmo, a máquina. A senha a gente pode retirar. O localhost 2 pontos, e esse daqui é a porta. O que acontece? Cada banco de dados ele tem uma porta padrão que ela é ouvida. A padrão do MySQL é a 3006, 3306. Então a gente vai colocar aqui, ó, 3306. Essa partezinha aqui do final, depois da barra, a gente pode excluir. Então o que a gente vai colocar aqui? Ó? Curso Nest.js. Beleza. Depois que a gente alterou essa URL, a gente vai vir aqui no esquisma. E vocês podem ver aqui, ó, que nesse data source, que é basicamente tipo assim, o objeto do nosso banco, ele está falando que é o quê? O provider é o PostgreSQL, que não é o caso nosso. A gente vai colocar MySQL. A URL aqui a gente pode deixar porque ele está capturando aquele link que a gente alterou no nosso projeto. Só que aí o que acontece? O Prisma, ele vai gerar toda a essa questão da gente criar meu Deus, fugiu a palavra. Mas da gente criar novos dados dentro da nossa base de dados. Só que o que acontece? A gente precisa criar o código que vai fazer isso. Então a gente vai vir aqui, ó, selecionando essa pastinha do source, CRS, a gente vai criar uma pasta chamada também Prisma. E dentro dessa pastinha Prisma, a gente vai criar um documento chamado prisma.service.ts. A gente criou o arquivo aqui, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai falar que o Prisma ele vai começar a executar os comandos, ele vai escutar esses comandos e depois ele vai encerrar. Basicamente, o que ele serve? Na hora que ele começar a escutar esses comandos, a nossa aplicação consegue utilizar os comandos que ele vai criar automaticamente. E aí, ele faz uma conexão com o banco de dados, cria os dados na tabela e depois ele encerra essa conexão. Que é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente vai colocar aqui um decorators do Nest. Aqui, ó, injectable. Esse decorators aqui é uma simbolização do nosso código para dizer para o nosso projeto que, tipo assim, tá, esse código aqui ele pode ser utilizado em outra parte do código. Agora aqui a gente vai colocar Sport Class. Coloquei aqui. Aqui.
Beleza. Pronto, beleza. Basicamente, o que esse código é? Ele vai ser o nosso service, que é a nossa lógica, que a gente está implementando aqui o Prisma, que ele vai ter um módulo de início, um módulo de destruição. Basicamente, o que esse módulo está fazendo? Ele está puxando aqueles comandos que vão ser gerados automaticamente pelo Prisma, e na hora que a gente chamar aqueles comandos, eles vão executar o módulo init, que vai executar a nossa instrução no banco de dados, e na hora que ele terminar de executar, de inserir um novo dado lá no banco, ele vai se autodestruir, ele vai fazer um disconnect. Isso basicamente serve para você conseguir proteger o seu banco de dados. Porque, tipo assim, quando você faz uma inserção de um novo dado, se você não fecha essa conexão, ela vai ficar aberta, entendeu? Aí, então, tipo assim, aí tipo, pode dar problema que você não consegue executar o resto da sua aplicação, que pode ser inserido outros dados e tudo mais. Uma série de erros. Pessoal, vocês, tipo assim, na descrição do curso lá, tinha uma frasezinha falada lá que vocês precisavam ter instalado o Champ. Vocês instalaram ele? Você tem o Champ? 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 Não tem? Também não, né? Ah, então. O que acontece? Esse Champ aí, ele basicamente vai transformar a máquina no banco de dados. Então, a gente precisa dela para a gente conseguir executar o negócio aqui. O Champ, ele se escreve assim. Champp, é com 2P. Ó, pessoal, depois do Champ instalado, que vocês conseguiram tornar a sua máquina em um banco de dados, quando vocês abrirem o Champ, ele vai aparecer esse painel de controle aqui, ó. Nessa primeira opção do Apache e do MySQL, a gente vai startar elas aqui, ó. Basicamente, na hora que a gente starta esse daqui, o MySQL aqui, né, o nosso banco, ele está operando e ele está escutando. Então, todo quanto é tipo de comando, de inserção, delete e tudo mais, ele vai estar escutando e ele vai estar realizando. Bem, agora aqui, a gente já fez o nosso Prisma Service aqui, né? E o que a gente precisa fazer? A gente precisa importar ele na nossa raiz do projeto para que a gente consiga distribuir ele entre a nossa árvore, entre nossos módulos. Então a gente vai vir aqui em App Módulo, aqui, ó. Em Providers, a gente vai importar aqui o nosso Prisma Service. No meu aqui está aparecendo. Aqui, ó, a gente escreve aqui, ó, o Prisma Service. Agora aqui no final a gente pode apertar a tecla Ctrl espaço, que ele vai aparecer aqui a importação que a gente pode fazer. A gente clica nele e a gente consegue fazer a importação aqui. Ctrl espaço. Ele vai aparecer uma sugestãozinha. Beleza. A gente fez agora a nossa importação do nosso service. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso modelo do banco. Então a gente vai fazer agora aqui no Schema,
um modelo de um produto. Vocês vão ver aqui, ó, nesse esquema, a gente escreve model, produto, abre chaves, porque ele é um objeto. E o que o produto vai ter aqui? A gente vai fazer um produtinho simples, para que a gente não precisa complicar muitas coisas. Então, ó, ele vai ter um ID, e o ID ele é aqui ele é que tipo? Ele vai ser um inteiro. Ele vai ser identificado como realmente um ID, e por default, ele vai se auto-incrementar sempre que um produto for criado. Nosso produto também ele vai ter um nome, que vai ser string. Ele vai ter também uma descrição, que também vai ser uma string. Só que o que acontece? Nem todo produto que você pode cadastrar, ele vai ter uma descrição. Então, para a gente conseguir deixar ele opcional, a gente vai colocar aqui um ponto de interrogação aqui na frente. A gente também consegue colocar um preço nesse produto. No caso, vocês que estão aí na área dev, sempre quando a gente estiver fazendo um código, a gente não pode colocar acento circunflexo, acento agudo, C cedilha e tudo mais. Porque o que acontece? Essas são letras, são acentos, características da linguagem que você conversa. Tipo assim, é característica da linguagem do português daqui do Brasil. E o código, ele não vai identificar isso, porque a linguagem ela é feita de um jeito, e esse jeito não tem essas características. Então a gente sempre utiliza as letras normais mesmo, sem acento, sem circunflexo, sem C cedilha, nada. O preço a gente vai colocar como int também. E a gente vai colocar uma categoria como string. Esse aqui é o nosso produto. Com ele criado, a gente vai dar Ctrl J para a gente abrir o terminal de novo. E aí, agora no terminal, o que acontece? A gente vai dar um comando para que esse modelo, esse esquema nosso, seja transformado em tabelas no nosso banco. Vocês devem startar o champ, ele deve estar ligado aqui, né? Ele deve estar escutando aqui na porta 3306, funcionando. Agora a gente vai dar o comando npx. Comando. Isso. Não, o bash funciona do mesmo jeito. A gente vai dar o comando npx prisma migrate dev. Aqui. Na hora que a gente dá esse comando, ele vai falar que se a gente quer colocar um nome na nossa migration. Por padrão aqui, a gente não vai colocar nada, a gente pode dar enter, que não vai dar nenhum problema. E aqui, beleza. Aí o que acontece? Se o seu código, seu prompt de comando aí está aparecendo igual ao meu, o nosso banco de dados ele foi criado. E como que a gente consegue visualizar se ele foi realmente criado ou não? A gente vem aqui no champ. Do lado do botão stop aqui, vai ter um botão chamado admin. Você vai clicar nele que ele vai abrir uma página no navegador. Aqui. Bem, se tudo deu certo, vai aparecer aqui o nosso banco, curso de Nest.js. A gente clicando aqui em cima dele, a gente pode ver aqui, ó, a nossa tabelinha de produtos está aqui dentro. E o que tem na nossa tabela? Tem aquela construção daquele objeto que a gente fez. Então é aqui, ó, o ID, o nome, a descrição, o preço e a categoria. Agora a gente vai voltar lá no código. A gente pode fechar o terminal. Ó, pessoal, o seu pode
pode estar acontecendo um problema, porque o que acontece? O model do Prisma, no tipo da variável, a gente precisa sempre colocar com maiúsculo, porque essa daí é uma notação do Prisma. Aqui, ó, int id com I maiúsculo. Já que todo mundo conseguiu criar o nosso banco, né, que ele está aqui, o que agora a gente vai fazer? A gente criou o banco, a gente criou o Prisma, só que agora a gente precisa fazer a nossa lógica, o nosso CRUD. Para que vocês não sabem, o CRUD ele é um acrônimo da palavra create, read, update e delete. Basicamente, todos os recursos, softwares que vocês utilizam, ele tem um CRUD. E é o que a gente vai criar agora. Agora, de novo, a gente vai abrir aqui o terminal. A gente vai colocar nest g research produto. Basicamente, o que esse comando faz? O nosso framework ele consegue criar arquivos através de comando. E esse basicamente ele está falando. Nest, gere para mim um arquivo de produto com esse nome do tipo research. Na hora que a gente dá o enter aqui, ó, ele vai falar, beleza, mas que tipo que você quer? A gente vai utilizar o REST API. E ele pergunta para a gente, você quer que eu já crie o CRUD? A gente vai falar sim. Agora aqui no nosso projeto, a gente consegue ver que ele criou uma pastinha chamada produto, e aqui dentro dele já tem alguns arquivos. A gente vai ter o nosso service, e o que é esse arquivo service? Esse arquivo service é onde que a gente tem a nossa lógica, a nossa programação ali. Então, tudo quanto é tipo de validação, de criação, de teste, ele sempre vai estar neste arquivo service. Esse arquivo spec aqui é tudo para teste. Se vocês quiserem, vocês podem apagar esse spec aqui e esse aqui. REST API. REST API. E na hora que ele perguntar se você quer que os CRUDs sejam criados, você coloca assim também. Agora, aqui no produto model, nessa pastinha aqui, a gente vai importar o nosso serviço do Prisma. Então a gente vai vir aqui no Prisma, Service, e a gente importa ele. Agora aqui também a gente tem um arquivo chamado controller. O que é esse controller? Basicamente, quando a gente tem uma aplicação web, ela é dividida no front-end e do back-end. O que a gente está fazendo agora, a gente está criando a nossa lógica do back-end para a gente conseguir criar um produto. Só que toda essa operação do criar, atualizar, deletar um produto, a gente tem o que a gente chama de um endpoint. Então, o que acontece? Sempre quando você vai lá na sua telinha e você cria um produto, você está falando, ei, eu estou querendo fazer isso de tal método, que vai ser o método de criar. Você quer criar um produto. E com base nisso, ele tem que bater no endpoint. Então o que tem aqui? O nosso controller, ele tem a URL de produto, e com base no método que você quer, se você quer criar um método de criar um produto, ele vai vir aqui. Se você quer buscar apenas um produto, ele vem nesse de baixo aqui. E você passa um parâmetro de ID. Para você conseguir tudo, você dá um método get. E aqui tem os métodos de patch, de atualização e de deletar.
Basicamente, o nosso controller ele vai ser tipo um vigia. Você vai estar pedindo coisas lá no seu front-end e o controller vai falar, ah, ele quer isso. E aí ele encaminha para o endpoint corretamente. Todo mundo conseguiu? Estão acompanhando? Beleza. Aqui a gente vai ter a entidade. A entidade basicamente vai ser a nossa classe de produto. Então aqui a gente fala que ele tem um ID, vai ser do tipo number, ele tem um nome, que é do tipo string, ele tem uma descrição, que é do tipo string, e ele também tem uma categoria. Com a gente criando a nossa classe de produto, a gente também vai ter os arquivos de DTO. O que são os arquivos de DTO? Sempre quando você vai criar um produto, o seu front-end ele vai capturar aquelas informações que você digitou ali, que você informou, e ele vai construir um objeto. Esse objeto ele vai ser mandado para o back-end quando você faz a sua requisição. E basicamente, esse arquivo create_produto_dto, ele é um arquivo que o seu back-end ele vai pegar ele e vai pegar essas informações do seu produto que você está criando e ele vai fazer uma comparação. Então, tipo assim, um exemplo. Eu estou criando um produto da TV. Só que eu só informo que eu quero criar uma TV. E aqui no nosso create produto DTO, para a gente criar um produto, a gente tem que ter o nome, a descrição, a gente vai deixar ela opcional, como que está lá no banco, precisa de um preço e precisa de uma categoria, que também pode ser opcional. Então o que ele vai falar? Pô, ele está criando um produto apenas com um nome. Só que para eu conseguir criar um produto, eu vou precisar do nome e do preço. Quando você coloca esse ponto de interrogação na frente, ele é opcional. O que ele faz? Ele fala, pô, eu não preciso da descrição. Tem a descrição aqui? Não tem, mas eu posso criar. O update ele segue a mesma lógica, só que ele estende do nosso create. A gente não precisa se preocupar tanto com ele. Então, beleza. A gente criou a nossa classe de produtos e a gente criou o nosso arquivo de DTO, para a gente conseguir deixar a nossa aplicação segura e robusta. A gente vem aqui agora no produto service e a gente vai criar um construtor para que a gente consiga aplicar o nosso código do Prisma. Eu vou fazer uma instância aqui do Prisma. Com a gente fazendo essa construção aqui do Prisma, agora a gente consegue utilizar os nossos métodos dentro do nosso código aqui, dos métodos gerados automaticamente pelo Prisma. A gente fez a importação do nosso Prisma, mas primeiro a gente precisa ver se a gente importou todo o Prisma. Porque o que acontece? A gente colocou o Prisma dentro da nossa raiz, só que agora a gente precisa sinalizar que o nosso projeto, em tal módulo do produto, que a gente vai utilizar esse serviço, que a gente já importou aqui. Ó. Então o que acontece? Agora a gente precisa fazer a nossa lógica para a gente conseguir criar o nosso produto. Então aqui ó, no primeiro método, nesse create aqui, ó, vocês vão fazer o seguinte. Nesse retorno,
o que a gente vai fazer? A gente vai colocar this prisma, que vai ser o código desse produto, ele vai pegar o prisma, ele vai pegar o produto e ele vai criar um produto. Mas beleza, mas eu vou criar com que informações? Então aqui a gente vai passar entre chaves, a gente vai falar as informações é do create produto DTO. Opa. Bem, se o seu data estiver dando um erro, igual o meu deu aqui, ó, o que ele está falando? Ele está falando que o nosso DTO, aquele arquivinho de verificação do produto, ele não é do mesmo tipo da nossa tabela. Então ele está apitando que tem alguma coisa errada, está incompatível. E o que acontece? No nosso DTO aqui, a categoria a gente deixou opcional. A gente pode tirar ela do opcional, porque no nosso esquisma a gente deixou ela como obrigatória. Isso vai de máquina para máquina ou é obrigatório? Vai de máquina para máquina. Se vocês quiserem deixar todos os atributos de um produto opcional, vocês conseguem. Ó, pessoal, a gente conseguiu criar o método aqui de criar um produto. Agora a gente vai criar os outros métodos aqui. No find all, a gente pode excluir o que está escrito aqui. A gente vai colocar, a gente segue a mesma lógica do create, só que a gente só vai mudar algumas coisinhas. Então a gente vai colocar this.prisma.produto, pronto, find. Através do Prisma aqui, a gente consegue perceber que a gente tem um monte de método find. E aqui é o find many, porque ele vai puxar todos os produtos do banco. No find on, a gente segue a mesma lógica do prisma.service.produto, só que é um método diferente. Como que ele tem um parâmetro ali, ID, isso significa que ele está procurando por um ID com aquele ID. Quer dizer, ele está procurando um produto com aquele ID. Então o que a gente vai falar? A gente vai procurar um ID único, porque um ID ele nunca vai se repetir de um produto para outro. E o que a gente faz? A gente vai passar um parâmetro de objeto aqui, entre chaves, aonde o nosso ID for igual ao ID passado. Bem, pessoal, a gente conseguiu criar o nosso CRUD aqui, a gente fez a nossa lógica aqui, a gente implementou o Prisma, e agora, o que acontece? A gente precisa testar essas APIs e ver se elas estão realmente funcionando. Então aqui, ó, no seu Visual Code, vamos vir aqui em extensão, nesses bloquinhos aqui, ó, a gente vai escrever Thunder Client, esse primeiro aqui. Aí vocês instalam ela. Quando a extensão instalar, vai abrir esse raiozinho aqui com um círculo,
E através dele que a gente vai conseguir testar a nossa API. Só que antes, a gente precisa rodar esse nosso back-end para a gente conseguir executar as nossas lógicas. Então a gente abre o terminal aqui e dá um npm run start dev. O que isso significa? O nosso back-end ele vai começar a rodar. E esse comando ele tem uma característica que é o quê? Sempre quando a gente dá ele, a nossa aplicação ela é executada e ela é observada a todo momento. Então, caso se eu colocar aqui um S no final, ele aponta um erro. Se o de vocês estiver aparecendo aqui igual o meu, isso significa que nossa aplicação ela está correta, está tudo certa. E agora a gente precisa testar a nossa aplicação. Então a gente vem aqui, ó, npm run start dev, aqui, ó. Dev. Ctrl C. Bem, a nossa aplicação está rodando, ela está sem erros, a gente fez tudo certinho, só que agora a gente precisa testar a nossa API. O que a gente vai vir? Na extensão que vocês instalaram, nesse Thunder, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em novo request. Não vai ser um método post, aqui ó, nesse get, a gente coloca o post. E o que acontece? A gente precisa colocar a URL da onde que está esse endpoint, para a gente criar um produto. Como que tudo está na nossa máquina local, então a gente vai colocar o quê? http localhost, que vai ser a nossa máquina, na porta 3000. Opa. Aqui. Obrigado, hein? Traço produto. E aqui, ó, a gente precisa mandar algumas informações para a gente criar o nosso produto, né? Então, o que a gente vai vir? A gente vai vir aqui em Body, a gente seleciona a opção JSON, abre chaves, aqui. E o que a gente vai colocar? A gente vai colocar um nome, TV, beleza. Criar um objeto? Foi? Foi aí também? Bem, e agora a gente pode mandar aqui, clicar no Send.
para mandar. Aqui a gente consegue ver que ele nos deu uma resposta. O status, ele foi o 201, isso significa que foi um sucesso, ele foi criado. E aqui tem o tamanho da nossa resposta e o quanto tempo que ela demorou. Se vocês estiverem com o banco de dados aberto aqui, ó, a gente atualiza, a gente pode ver que a gente criou uma TV. Conseguiu? Agora, a gente pode vir aqui no nosso front-end, no nosso projeto, e a gente vai rodar ele. Se no caso de vocês já estiverem rodando, vocês podem abrir um novo navegador aqui. No CRUD de produtos, adicionar um produto. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Teste, descrição, a gente não coloca nada, preço 4.000, categoria, teste também. Deixa eu ver. Ah, tá. Bem, o que acontece é que o nosso back-end ele tem uma proteção nativa, que é o CORS. O que é o CORS? Ele é uma proteção que a nossa aplicação vai ter ali, que ele não pode receber requisições de vários lugares. Então, o que isso significa? Eu estou aqui, eu estou apresentando um curso para vocês, né? Se chegar uma pessoa ali fora e falar, pô, quero que você me dá um curso agora sobre React. Ele me fez um pedido, me fez uma requisição. E eu não vou atender essa requisição. É isso que acontece na nossa aplicação. Agora a gente vai vir aqui no back-end, nos nossos arquivos, aqui no main.ts, a gente vai habilitar o CORS. O que isso significa? Estou aceitando a requisição. Pode me mandar. Com o CORS ativado, a gente pode ver que o nosso front-end ele começou a funcionar. Lá no nosso banco de dados, a gente tinha feito aquele teste da TV. Aqui, ó. No main.ts aqui, ó. Esse app.enableCourse. E bem, agora a gente consegue testar a nossa aplicação. A gente criou um objeto teste aqui. Se a gente for no nosso banco de dados, ele também está aqui. A gente também consegue atualizar ele, né? Teste, a gente vai colocar aqui um carro. A descrição. Um Gol, ele é um G5, ele é um 1.0, ele é um Power. O preço, 25.000. A categoria, veículo. E ele foi atualizado. Se a gente vir aqui no nosso banco de dados, a gente dá um refresh, a gente vê que as informações daquele teste foram atualizadas também. Conseguiram? Deu certo? Deu certo? Certinho? Bem, então, gente, basicamente o curso é esse, apresentando aí a tecnologia do Nest, do Prisma, para vocês conseguirem fazer um CRUD simplesinho. Lógico, dá para vocês fazerem coisas muito mais complexas, muito maiores do que isso que a gente fez hoje. O que a gente fez hoje foi simplesmente uma apresentação, uma introdução de vocês à tecnologia e um exemplo de uso aqui, né? E o curso é isso. Gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Vocês que vieram aí num sábado de manhã. Estão aqui, né? Presentes, me ouvindo. E é isso. Muito obrigado, hein?